Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, tudo bem? Hoje é sabadão. Estamos aqui no estúdio, né? Sempre fazendo nossas pesquisas. E hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma pesquisa. Essa é uma pesquisa feita já há bastante tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui sobre os serviços de melhoramentos de Vitória. Essa pesquisa é de março de 2017. Essa empresa empreitada governamental da Prefeitura de Vitória chamava-se SMV, Serviços de Melhoramentos de Vitória. Foi criado em 10 de fevereiro de 1923 para reformular totalmente a cidade de Vitória, dando esse aspecto mais moderno, né? Higiênico, como se chamava antigamente. É o plano de melhoramentos da capital, que alguns autores chamam de Serviços de Melhoramentos de Vitória. Ele foi elaborado ainda no início do governo do presidente Nestor Gomes, entre 1920 e 1924, claro, com parceria público-privada, porque havia também uma parceria com a Companhia de Serviços Reunidos de Vitória, que era particular, né, do senhor A. Hodge, empreiteiro, né, e teve a participação direta do governador Florentino Avidos, né, que durante a gestão do Nestor Gomes chefiou esse departamento, que também chefiou o Moacir Avidos, né, filho dele, que depois faleceu, infelizmente, né. Ele chefiou esse serviço de melhoramentos de Vitória, que introduziu normas técnicas. O negócio era colocar tudo dentro de um eixo, de um plano diretor urbano que era necessário que se fizesse. Depois foi contratado também o engenheiro Saturnino de Brito Carioca, que veio a Vitória e fez todo esse planejamento do novo arrabalde, tanto aqui do centro, na esplanada da Capixaba, já havia a ideia do aterro, e até lá na Praia do Suá e na Praia do Canto também. Que foi uma coisa visionária, né? Fazer um novo bairro em cima de um aterro. Uma coisa assim, de se pensar, né? 120 anos atrás, é sensacional. E essas normas técnicas foram introduzidas ali em 1920, durante o governo de Nestor Gomes, com o auxílio do Florentino Avidos, né? Que veio do Rio de Janeiro para Vitória, instalou-se aqui e a família ficou aqui, né? Florentino Avidos, ele dá continuidade a esse plano que ele iniciou como engenheiro do governo, né? Depois ele virou governador e acelerou as obras, incrementou muitas obras, aí trouxe a ponte ligando a Vila Rubim à Ilha do Príncipe, depois a ponte ligando a Ilha do Príncipe à Vila Velha, do outro lado da Bahia, né? Foi uma revitalização incrível, né? Promovida pelo SMV e pelo SRV, Serviços Reunidos de Vitória, entre 1924 e 1927, no governo de Florentino Avidos, com o auxílio do seu filho, o engenheiro Moacir, né, Avidos, e também o SMV, Serviços de Melhoramentos de Vitória, né? E a gente traz essas pesquisas que são muito importantes, porque com essas técnicas novas, né, vieram os bondes elétricos, vieram os calçamentos, vieram as redes de saneamento de água e esgoto, iluminação, vapor de mercúrio. Aí vieram várias coisas legais, né, que incrementaram demais: demolições, abertura de vias, novas vias, fechamento de becos, abertura de ruas. Tudo isso aconteceu entre 1920 e 1930, né? É claro que depois vem o governo desastroso do Aristeu Aguiar, que a gente vai contar depois em outra ocasião. Ficou somente 2 anos no governo, deu problema, né, infelizmente. Depois a gente conta essa história, né? Já o SRV, Serviços Reunidos de Vitória, de 1927, durante o governo do Florentino Avidos, né? Assim são chamados esses serviços, que eram serviços de luz, de força, para os bondes, para os telefones aqui de Vitória, Vila Velha, Cariacica, as localidades vizinhas, abrangendo os municípios de Viana, Domingos Martins, Serra, Alfredo Chaves, né, telefonia, telégrafo, né, também.
E ao serem estes serviços entregues à atual direção, né, em janeiro do ano de 1927, foram imediatamente tomadas providências para a importação de materiais precisos para a ampliação e melhoramentos dos bondes elétricos, dos reboques, trilhos, desvios, maquinários, máquinas geradoras de energia, estabilizadores, as usinas que traziam água da região de montanha até Cariacica e depois trazendo para Vitória, bombeamento de água, tudo estava interligado, gente. Foi uma coisa realmente sensacional. E esse é o departamento, né? Aqui numa foto incrível da revista Fonfon, aí você vê o Florentino Avidos aqui, ó, no meio, do lado do filho Moacir, né? E também o doutor Carlos Xavier. E esse aqui é um ajudante de ordens da presidência do Estado que a gente não conseguiu identificar o nome. E eles faziam parte desse núcleo duro, digamos, do governo do Florentino, que tocou essas obras, né? Então a gente continua aqui falar, ainda tem que falar do transporte marítimo, né, que é importantíssimo, né? Sem o transporte marítimo, Vitória é um arquipélago cheio de portos, então, e cais, tudo girava em torno dessa passagem dessas mercadorias importantes, gasolina, óleo e todas as commodities, né, de venda entre Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Espírito Santo sempre foi um ponto estratégico. Por isso que aqui a gente tem os portos, os aeroportos, né? Sempre foi um ponto importante de parada de aeroporto para reabastecimento das máquinas que vinham até dos Estados Unidos, aqui no cais do hidroavião em Santo Antônio, paravam lá para abastecer e continuar a viagem até o Rio de Janeiro. Então, tem muito texto aqui, gente, muito texto mesmo. O serviço feito até o presente representa a penosa e obscura fase inicial do vasto programa de melhoramentos traçado pela atual gestão e apresentado ao excelentíssimo senhor presidente do Estado, Florentino Avidos, nos primeiros dias de fevereiro daquele ano de 1924, né? Daí a necessidade da ampliação constante de novos recursos de capital em usinas geradoras de energia, estações transformadoras, é importante, né? Circuito de distribuição e respectivos acessórios. A crescente complexidade desse serviço exige perfeita organização interna, com pessoal habilitado, numeroso. Daí também as alterações que se impõem nas condições tarifárias, tendo a atenção à elevação geral do nível do conforto social dos centros urbanos servidos pela energia elétrica, por exemplo. Então ele está falando da tarifa, né? Que também, claro, alguém tem que pagar por esse investimento, né? Então havia as tarifas, né? Em janeiro de 1927, procedeu-se a uma revisão do programa, tendo o montante de obras a realizar num orçamento de 3.200 contos de réis. Compreende-se, sem dúvida, sem dificuldade, a razão de ser das cifras acima mencionadas, pois é um fato hoje indiscutível a procura crescente nos centros urbanos das vantagens auferidas pelo uso da eletricidade e dos meios telefônicos de comunicação. Aí ele fala também aqui a respeito da aquisição da montagem de transformadores na rede elétrica de distribuição aqui de 853 kW, montagem de um transformador de 1.000 kW na usina de Jucu, hidrelétrica, instalação de 392 medidores de força e luz, instalação da luz pública na Praça Costa Pereira, na Ladeira e no Jardim do Palácio da Presidência, lá no Palácio Anchieta, em Jucutuquara, e outros pontos importantes, né? Também lá onde residem os funcionários do Serviço Reunidos de Vitória, na Chácara Muniz Freire, né, no centro, em Itaquari, também em Jucu, reforma do edifício dos escritórios centrais, nas oficinas dos bondes, montagem dos bondes, instalação da rede telefônica subterrânea, olha a preocupação, também das linhas em Santo Antônio e outros melhoramentos. Tudo isso, gente, está colocado aqui no Memória Capixaba, nesse nosso repositório aqui no Facebook, que é onde ficam as fotografias. Esse foi o repositório que eu elenquei para fazer isso lá em 2010, né? Então todas as fotos estão lá. Então é isso, gente. Essa é a pesquisa de hoje, feita em 2017, sobre a Companhia de Serviços Reunidos de Vitória e também Serviços de Melhoramentos de Vitória, SMV. Valeu, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, obrigado.